Olá, povo abençoado, povo da quarta região eclesiástica, Bispo Bruno Roberto, mais uma vez aqui falando com vocês. Essa é a quarta com o Bispo, essa quarta especial de feriado, um tempo de descanso para alguns também tiveram que trabalhar. E nós aqui na quarta região, especialmente o povo do Espírito Santo, que você sabe, a quarta região é composta pelas igrejas metodistas de Minas Gerais, o Espírito Santo e do Ceará, e especialmente nós metodistas aqui no Espírito Santo estamos vivendo um tempo de muitas bênçãos, um dia muito abençoado pelo Senhor. Como a gente já vinha anunciando, eu falei também na semana passada, nós separamos o dia 15 de novembro, esse dia, para uma grande concentração, para a Conferência do Espírito Santo, reunindo todos os metodistas capixabas ou representantes, de todos os metodistas capixabas aqui em Cariacica. Eu falo aqui em Cariacica porque eu ainda estou em Cariacica. E, de fato, foi um tempo de bênçãos de Deus sobre nós. Amanhã, a parte da tarde, tivemos oficinas. Foi um tempo abençoador. Digo que superou as nossas expectativas em quantidade de pessoas. Nós já esperávamos um número bem grande, um número bem significativo de pessoas, e esse número acabou nos surpreendendo. E é bom que seja assim, né? Quando nós somos surpreendidos para mais e não para menos, isso alegra o nosso coração. Isso significa e representa o ardor do povo, a intensidade, o entendimento do povo na quarta região, hoje especialmente aqui no Espírito Santo, o pessoal entendendo que Deus está nos chamando para coisas maiores, que Deus está nos chamando para um tempo de muito crescimento. E eu fico muito feliz com isso e fico feliz, muito mais feliz por participar junto com vocês esse tempo. Se você não pôde estar presencialmente aqui em Cariacica, se você não acompanhou ao vivo pela transmissão no YouTube, você pode facilmente achar aqui nesse canal de YouTube da quarta região o vídeo de toda a nossa programação. Foi um tempo de muitas bênçãos e a gente já está criando expectativa dos próximos. Em Minas Gerais, aqui mesmo no Espírito Santo e também no Ceará. Nós estamos caminhando para concluir a nossa série de mensagens. Eu estou falando conferência porque ainda estou sobre os impactos aqui da Conferência Capixaba, mas nós estamos caminhando para terminar uma série de mensagens onde eu tenho falado sobre as portas de Jerusalém. E não é porque nós estamos num dia de festa aqui no Espírito Santo que eu deixaria vago esse tempo. Então nós hoje vamos falar de mais uma das portas de Jerusalém. Só para você se situar no contexto, nós estamos aqui semana após semana falando sobre as 10 portas de Jerusalém. Como eu já falei, uns falam 12, outros falam 8, mas na verdade o senso comum é de que são 10 portas que o povo da Babilônia, ao invadir Jerusalém, destruiu, queimou as portas. E quando esse povo saiu da Babilônia, quando o povo de Israel saiu da Babilônia, voltou para Jerusalém, encontrou uma perspectiva de restauração, porque Deus levantou Neemias e outras pessoas para restaurarem as portas de Jerusalém. E eu tenho falado aqui, semana após semana, que a restauração dessas portas significa também para nós o símbolo de restaurações específicas que Deus tem feito na nossa vida ou quer fazer na nossa vida. Nessa oportunidade, eu quero então falar mais uma porta de Jerusalém que foi restaurada por Neemias e que Deus espera, à luz do simbolismo dessa porta, também restaurar as nossas vidas. Nós vamos ler o texto de Neemias, capítulo 3, versículo 1. Neemias 3, versículo 1, diz assim o texto: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Ananel. Quero ler também João capítulo 10, versículos 1 e versículo 7. João 10, 1 e 7, que diz assim o texto: Em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 7 diz: Jesus, pois, lhes disse e afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então eu quero caminhar com vocês nessa oportunidade falando sobre mais uma das portas que Neemias e muitos outros ajudadores e ajudadoras restauraram e que simboliza também a restauração de Deus nas nossas vidas. Nós hoje vamos falar sobre a porta das ovelhas. A porta das ovelhas foi uma dessas portas queimadas pelos inimigos do povo de Israel, que ao entrarem em Jerusalém tentaram inviabilizar a vida saudável, a sociabilidade dentro de Jerusalém. Então, ao queimar a porta das ovelhas, eles atrapalharam muito a vida cotidiana de Jerusalém. Porque, como você deve saber, Jerusalém, o povo de Jerusalém era um povo de atividade pastoril. Uma das atividades mais significativas em Jerusalém era a atividade pastoril, a atividade dos pastores, que cuidavam dos seus rebanhos, carneiros, ovelhas. E, ao ter a porta das ovelhas queimadas, isso gerou, obviamente, muitos dissabores para uma sociedade que vivia e muito do trabalho de pastores de ovelhas. Então, se você tem uma sociedade cuja ação social está muito pautada no trabalho de pastores que cuidavam dos seus rebanhos, você ter a porta das ovelhas queimada, a porta das ovelhas inviabilizada, você, obviamente, igualmente também inviabiliza o trabalho que era tão significativo para o povo de Jerusalém. O que acontece é que a porta das ovelhas ela é autoexplicável para nós. O próprio texto que eu li também de João, capítulo 10, diz bem claramente que Jesus se autodeclarou, se autoidentificou com a porta das ovelhas, dizendo: olha, eu sou essa porta. E nós sabemos que o simbolismo das ovelhas no texto bíblico, e consolidado ao longo da história, é de que nós, filhos e filhas de Deus, fazemos parte desse rebanho, cujo Deus, cujo próprio Cristo é o bom pastor. Então, se nós somos essas ovelhas, e se Cristo é o bom pastor, toda ação que tem a inviabilidade ou que trabalha para inviabilizar o acesso dessas ovelhas ao cuidado do seu bom pastor é uma ação que não tem nada a ver com o propósito de Deus, precisa ser reparada, precisa ser restaurada. Então, se Cristo se autodenominou ele mesmo, o próprio, a porta das ovelhas, e eu e vocês somos essas ovelhas, nós precisamos passar por ele, que é o caminho. E essa questão dele ser o caminho e a viabilidade para uma vida saudável me faz lembrar de uma conversa que um dos discípulos de Jesus teve com ele, um discípulo muito famoso chamado Tomé. E Tomé perguntou a Jesus: mestre, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é óbvio que Jesus, se autodenominando, se autoproclamando, se autoidentificando como a porta das ovelhas, e nós sendo essas ovelhas, nós precisamos ter restaurado a porta das ovelhas, que representa o que ele se identifica para nós e no relacionamento conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Logo, restaurar a porta das ovelhas é assumir Jesus não apenas como um factoide religioso, não apenas como uma grande personagem da história, mas é assumir Jesus como caminho, verdade e vida. E se a gente assumir como ovelha, passar por essa porta que é o próprio Cristo e assumi-lo como caminho, verdade e vida, nós vamos associar à nossa existência aquilo que ele representa. O caminho, por exemplo, fala de direção da vida. Quando você fala, fulano, você tem que seguir esse caminho para chegar a tal lugar. Caminho está, obviamente, associado a direções da vida, a trajetória. Nós precisamos olhar Jesus e olhar a nossa vida como ovelhas do seu rebanho e conseguir associar a trajetória, conseguir associar os rumos e as direções da nossa vida a propostas dele.
Porque Jesus deixou muito claro para Tomé o seguinte: eu sou o caminho. Se você quiser passar por essa porta que sou eu, se você quiser chegar a Deus, você vai ter que passar por essa porta. Então, restaurar a porta das ovelhas na nossa vida é assumir que a nossa trajetória precisa estar sincronizada com os caminhos e com as propostas de trajetória de Deus. Olha para a sua vida agora. Você consegue associar todas as trajetórias, todos os rumos, todas as expectativas de vida, de direção de vida, você consegue associar isso a projetos e a planejamento de Deus, a propostas e princípios de Deus? Se você não consegue fazer isso, então a porta das ovelhas na sua vida ainda está deteriorada, ainda está queimada, destruída. E restaurar a porta das ovelhas na nossa vida significa restaurar direções de vida, caminho de vida completamente associado a projetos de Deus. Em segundo lugar, Jesus falou para Tomé: você quer chegar ao Pai, você quer ter uma vida de qualidade, você vai ter que passar por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou, além de caminho, eu sou também verdade. Durante muitos e muitos séculos, o ser humano sempre buscou a verdade. Então, nós vivemos dentro do campo filosófico na época da modernidade, onde se buscou a verdade a todo custo, aonde o ser humano buscou estabelecer quais eram os métodos que os levariam, o método ou os métodos que o levaria à verdade. Isso não encontrado. Então veio a pós-modernidade, onde, não encontrando a verdade, o ser humano chegou à seguinte conclusão: já que a gente não chegou a verdade nenhuma, então cada um faz a sua própria verdade. Então está valendo o que cada um quiser fazer. Isso foi um grande problema, isso está sendo um grande problema também para o ser humano, porque aí não tem régua para nada, não tem limite para nada. A cabeça de cada um acaba se tornando o guia de cada um. Isso é um problema sério para nós. Então o ser humano sempre buscou a verdade. Aí Jesus diz o seguinte: vocês querem ter uma vida de qualidade? Vocês que são minhas ovelhas, passem por mim, que sou a porta das ovelhas. Eu sou a verdade. A verdade é a convicção dentro do ser humano que gera paz. A verdade é o princípio ou os princípios que são associados ao ser humano que geram para esse ser humano tranquilidade na alma, condições de ter uma vida de qualidade. Uma convicção, por mais absurda que seja, de que aquilo que você está fazendo, o princípio que você abraçou, está te dando qualidade de vida. E a única coisa que consegue gerar paz e tranquilidade absoluta no coração do ser humano é daquilo que sai da boca de Deus. Porque é verdade que coisas que há alguns anos atrás se consolidou como algo significativo para o ser humano, hoje pode ser que não tenha qualquer relevância. Algo que há séculos atrás se considerou como verdade, hoje se tornou relativo, se tornaram relativos. Então, a própria Bíblia diz que a única coisa que não passa é aquilo que sai da boca de Deus. E não é apenas um convencimento religioso cristão. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que verdades que foram estabelecidas como princípios de Deus através de muitos homens e mulheres que Deus foi usando ao longo da história, essas verdades permanecem hoje, a despeito de muitos anos e séculos terem se passado, essas verdades, esses princípios continuam valendo e relevantes até o dia de hoje. Isso significa que se você quer restaurar a porta das ovelhas na sua vida, você vai precisar passar por essa porta que é Jesus e absorver as verdades que são princípios dele. Tudo aquilo que você considera como relevante e verdade para a sua vida, se não tem princípio de Deus associado a isso, não serve, não vale de nada. É porta das ovelhas quebrada, destruída e queimada. E por fim, Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas. Se vocês querem ter uma vida de qualidade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou vida. Vida está associado à intensidade. Vida está associado à nossa existencialidade. Aquilo que de forma mais genuína e mais incisiva nós temos como desejo de qualidade, desejo de abraçar coisas que podem nos fazer satisfeitos. É a intensidade, é a vibração, é o
de alguma forma, associar a nossa existência a alguma coisa que gera encanto. Isso é vida. Tanto é que nós falamos assim, poxa, essa criança aí é cheia de vida. Não é que ela antes estava morta, é que nós identificamos naquela criança muita intensidade. Alguém pode dizer o seguinte, poxa, fulano já é avançado em idade, mas está cheio de vida. Por quê? Porque a vida não está associada simplesmente a estar morto ou ativo na existência, mas vida fala de intensidade, de encanto, de algo que você olha para dentro de si e encontra satisfação. Então Jesus está falando isso. Eu sou caminho, eu sou verdade e eu sou vida. Eu sou essa passagem da porta das ovelhas. Eu sou a própria porta das ovelhas. Que Neemias restaurou e que Deus está te chamando a restaurar nessa oportunidade. Para que todos nós possamos ter o encanto, a vibração, a incisividade, a intensidade, olhar para as coisas ao nosso redor e conseguir encontrar satisfação. E é possível isso. A vida com Deus não é um fardo que a gente não consiga carregar. Tanto é que Jesus falou, traga para mim o seu fardo e eu vou te dar um outro fardo. Mas eu vou te dar um fardo e um jugo que são leves e suaves. Você vai conseguir carregar isso. A vida com Deus não significa que você não vai ter, de alguma forma, algumas imposições. Não vai ter, de alguma maneira, algumas coisas que você vai ter que renegar. Mas Jesus nos prometeu dar a mim e a vocês fardos e jugos suaves. E eu quero orar por você nesse momento, para que a porta das ovelhas seja restaurada na sua vida, gerando caminho, trajetória, que são apresentados por Deus, verdade, que são princípios inegociáveis de Deus na nossa alma, por mais humanamente falando absurdos que eles possam parecer. E terceiro, Deus quer te devolver o encanto da sua existencialidade, que na Bíblia é associado com vida. Porque uma coisa é a existencialidade simplesmente como alguém que respira, levanta, dorme, trabalha, paga contas e um dia vai morrer. Vida é a existência que é tocada pela ação do Espírito Santo. Vamos orar e a porta das ovelhas vai ser restaurada na sua vida. Deus, em nome de Jesus, o que eu te peço agora é que a porta das ovelhas seja restaurada na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Para a glória do teu nome, fazendo com que o caminho, a trajetória, a verdade, teus princípios e a vida, que essa ação do Espírito Santo gerando encanto na nossa existência, possa se manifestar na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que a porta das ovelhas, que é Jesus e os seus princípios, seja agora, Deus, restaurada na alma desse teu filho e dessa tua filha. Para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe muitíssimo. É uma satisfação poder estar com você aqui em mais essa Quarta com o Bispo. Que é esse programa que simples, rápido, mas ao mesmo tempo ele traz para nós verdades absolutas, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui através dessa transmissão do YouTube. Compartilhe o link dessa transmissão, curta e comente para que o engajamento desse vídeo, do nosso canal, possa aumentar e muitas outras pessoas possam ser abençoadas como nós. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira nós estaremos aqui com mais uma Quarta com o Bispo. Fique na paz e um bom restante de semana. Tchau.